Olá, todo mundo! Começando mais uma live às 4h20 aqui na Banca Tatuí. Pois é, durante muito tempo, toda segunda, toda quinta, sempre às 4h20, conversávamos com algum amigo, com alguma amiga da Banca Tatuí. E eu coloco no passado porque esta é a última conversa da série. Pois é, Guilherme Caldas é o escolhido para encerrar esse ciclo iniciado lá no começo da pandemia. Deixa eu aprovar aí. Lá no começo da pandemia, lá quando a gente não tinha certeza de nada, ainda não tem, né? Mas um outro momento. E aí, Guilherme, tudo bem? Beleza, João? Obrigado por ter topado o convite de conversar com a gente. Obrigado pelo convite, cara. Que honra, né? Encerrar aí Pois o é. ciclo de conversas, né? Pô, me É, sentindo importante. rapaz, você é o capítulo final. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte: na próxima segunda-feira ou na próxima quinta, a gente vai fazer um encerramento especial aí, mas não vai ser nesse formato, vai ser com Ah, uma surpresinha aí que a gente está bolando. Mas você é o último convidado. que Então, legal. tá aí, é a festa de encerramento, já começa hoje. Enquanto o sinal se espalha aí pelas redes, enquanto o pessoal vai se ajeitando, se acomodando. Eu também vou me ajeitando, ó, vou me ajeitando aqui, pronto. Deixa eu avisar todo mundo, e é a última vez que eu vou avisar, que a Feira Miolos está com um perfil aqui no Instagram. Pois é, @Feira Miolos, perfil que abriu para esta edição especial da Miolos que vai acontecer no ambiente online, no ambiente do Instagram. Vai ser nos dias 5 e 6 de dezembro. Na verdade, vai ser uma grande reunião de lives de editoras, artistas e coletivos independentes. Nos dias 5 e 6 de dezembro, portanto, acompanhe tudo lá no Feira Miolos. E para quem ficar com saudade das lives que a gente fez aqui, durante todo esse tempo, as lives ficam gravadas no IGTV da Banca Tatuí, também no YouTube da Banca Tatuí, tem algumas que a gente vai subindo ao longo do tempo. E por fim, algumas delas se transformam em podcast no Papo Tatuí. Aí é uma versão editada, mais rapidinha. Então procure lá no seu agregador de podcast favorito, Papo Tatuí. Guilherme Caldas, você veio nos trazer os assuntos quadrinhos, ciclismo, política, fanzines e autopublicação. Entre Mas antes, outros, né? entre outras coisas. Mas antes, então, já vamos começar com entre outros. O que é Candyland e Candyland livro e Candyland Comics? Como é que você apresenta? Faz de conta que eu cheguei na sua mesa da feirinha de publicações, hein? O que é isso? Certo. Candyland é uma série, né? Que eu venho fazendo junto com o Olavo Rocha, que é o meu comparsa aí nessa, né? É criação dele, na verdade. E isso lá no início dos anos 90, né? Época que a gente entrou na faculdade. Assim, eu e o Olavo, a gente fazia um fanzine juntos, mas com mais o Murilo Martins e o Adriano, né? E, e venho trabalhando nela, a gente vem trabalhando nela a intervalos, às vezes, um pouco mais espaçados do que eu gostaria, né? E esse livro ele é uma compilação de algumas das histórias, a maior parte delas foi lançado pela primeira vez em 2010 como uma edição toda ela feita à mão, impressa, encadernada à mão, um trabalho muito bonito assim do pessoal da Barba Negra e do Caderno Listrado. E aí, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma reedição por meio de um edital da Prefeitura de Curitiba, né? E aí já em moldes um pouco mais tradicionais, né? A impressão em offset, encadernação, já uma coisa mais padrão, mas um trabalho muito bem feito. Foi o Lobo, novamente, que editou o livro, né? Também um trabalho muito bom da parte dele. E o Candyland Comics, João, na verdade era assim, né?
a gente trocava fanzine, porque o Candyland começou como uma história num fanzine, né? Aí começou como uma história num fanzine, virou fanzine. Aí teve uma vez que eu fui participar de um evento, cara, num ateliê. Como é que era o nome? Era um cara do grafite paulistano dos anos 80. Hum, Era Arthur Lara. ah, Ele tinha um ateliê na Vila Madalena. Aí ele fez uma festa, a gente foi lá, vendeu umas histórias, botar uns fanzine nosso. E eu pensei, pô, caramba, né? Não tinha um nome para as coisas. Aí eu botei um Candyland apresenta, assim, sabe? Que já tinha circulado um pouquinho o nome pelos fanzines é, e pelo circuito de fanzines. E aí eu boto esse nome, eu pedi pro Olavo, né? Ó, Olavo, beleza, tal, não viu, né? Que era, o nome era dele, né? Então, ele tinha vindo com esse nome. E aí é meio que um nome que eu coloco em todas as coisas que eu acabo inventando, né? Não tem. Então é ó, meio que uma editora, é meio que como se fosse a minha marca, e quando tem coisa do Olavo também entra, né? Nessa parte de quadrinhos, né? é. Mas a Candyland é só comics, né? Tá até no nome, é Candyland Comics mesmo, é só Isso, quadrinhos. é. Isso. Ela foi uma marca de camisetas no início dos anos 2000, mas eram camisetas que vinham com quadrinho na tag, né? Então ele vinha pregado, assim, e o artista da história em quadrinhos ele estava estampado na camiseta. Então ela foi meio que uma ideia aí de tentar misturar quadrinhos com outras coisas também, né? Mas sempre quadrinhos, né? A ideia era Sim. sempre essa. E dá certo misturar quadrinhos com outras coisas, ô, Guilherme? Olha, naquela época, eu te diria que deu relativamente certo, né? A gente nunca conseguiu fazer com que a Candyland fosse um sucesso comercial, né? Tentamos bastante, assim, mas não, sei lá, talvez faltasse aí alguma habilidade empresarial da nossa parte. Mas eu te digo que ali os quadrinhos estavam passando por um momento de transformação, né? Eles ainda não tinham realizado essa transição das bancas de jornal para a internet e para as livrarias. Já estava se desenhando isso, mas ainda tinha muito aquela história, assim, né? Ah, que quadrinho, Pato Donald, ou então Chiclete Sim. com Banana, que o pessoal achava que era quadrinho de sacanagem, né? Sabe? Essa enxurrada de artistas interessantes, por exemplo, essa coisa com mulheres produzindo e publicando, né? Eram coisas que ainda estavam em alguns anos no futuro. Assim, os quadrinhos eram uma coisa muito mais fechada, muito mais, me dói dizer isso, mas muito mais tacanha, né? Uhum, Então, uhum, foi legal, acho que deu certo. E me abriu portas para outros trabalhos, né? Então, uhum. deu relativamente certo. Faltou, então, para o sucesso comercial, um administrador de empresa, é isso, Guilherme? Talvez um administrador, talvez um investidor com bala na agulha, né? Também é aquela. Eu não sei, né? Eu tenho um pouco de medo de ficar choramingando aqui, chorando as pitangas. O fato é que foi uma época muito bacana da minha vida, né? Então, mas Aham. talvez tenha faltado alguém com um pouco mais de talento, né? Nessa parte. Nessa parte, às vezes precisa do xarope lá, de um burocrata, né, para resolver essas Sim, paradas. Né? sim, sim. Mas, A minha esposa, a Fernanda, ela resolvia muito essa parte da xaropice, de burocracia e tal, né? Mas era eu e ela, mais algumas pessoas que às vezes estavam ali trabalhando com a gente. Sempre foi muito pouca gente, né? aham. Pois é, mas tu tem. Esse período levou quanto tempo aí? Quanto tempo vocês ficaram nessa empreitada? Foram Você falou que mais foi no ou começo dos anos 2000, menos. né? Isso. Foi, na verdade, entre idas e vindas e inícios né? Vamos dizer assim, essa festa era Arte Garagem o nome do lugar. Ficava ali Ah, na Vila Madalena, mais para o final ali final, né? Mais para o meio assim da Vila Madalena, onde começa ou termina a Fradique Coutinho, perto do BNH ali da vila. E essa festa foi em 96, 1996.
A primeira leva de camiseta saiu em 1999, mas a gente já estava trabalhando desde 98. E aí a gente encerrou a lojinha e as operações todas em 2008. Então foi ali meio 10, 12 anos. Né? Pô, bastante. Foi um tempinho. E dá vontade de retomar essa coisa, Guilherme? Ó, você se coçou, eu acho que sim, hein? Olha, Uma vontadinha, alguma coceira tem. a gente está sempre inventando, né? Tendo umas ideias de jirico, assim. Então, por esse lado, eu acho que sim, né? Aquele lado, assim, de uma empresa montada para fazer, tá, tipo, fazer camiseta, não, assim, sabe? É um negócio que dá muito trabalho. As coisas se transformaram também. Existem agora agora já algum tempo já, né? Essas máquinas sob demanda, que fazem tiragens pequenas. Acho que essa seria uma saída, mas esses equipamentos custam caríssimo, assim, não sei, Uhum. sabe? Mas eu sigo inventando hein, minhas histórias, né? Que você segue inventando? Então conta pra gente, quais são as últimas invencionices aí, as últimas ideias de Jerico? É. Então, eu venho conseguindo colocar no papel algumas ideias que eu tinha já há um certo tempo, né? Eu fiz uma fala num grupo de estudos que eu participo, acho que foi na semana retrasada, faz umas 3 semanas. E aí eu percebi que eu ando colocando no papel alguns assuntos relativos à minha experiência como ciclista urbano, né, de estrada também, Ah, né? E venho conseguindo fazer de uma forma melhor do que eu fazia antes. Isso está me deixando muito, muito feliz, assim, né? Então eu já transformei, por exemplo, eu faço uns relatos às vezes das pedaladas que eu dou na cidade, transformei um desses relatos numa história em quadrinho sem texto escrito, né? Estava trabalhando no início da pandemia na produção de de um relato visual da viagem que eu fiz de bicicleta até Montevidéu, né? Se chama Notas do Caminho do Uruguai, que eu vou dar um jeito de estar com ela na Miolos, que né? legal. E mais umas. Aí tem mais alguns projetos aí que eu também estou, mal ou bem, conseguindo tocar adiante, né? Enfim, Uhum. o que mais? Mas Diga. me fala sobre essa experiência ciclística aí. Você faz esses relatos, você escreve eles, você tem um diário? Mais ou menos. Como é que é? Mais ou menos? Como é que é? Às vezes eu vejo coisas, né, nas pedaladas que eu dou, assim, às vezes eu vejo coisas que me interessam, às vezes, assim, por exemplo, situações tensas de confronto, né, Ah, no é? trânsito, trânsito é uma coisa muito violenta, né, é, e aí eu escrevo, né, eu, me meto um pouco a literato ali, né? Me meto um pouco a escritor, mas eu publico no Facebook, principalmente, né? Meio Aham, no formato textão, assim, vamos dizer. aham, Então, acabam sendo relatos curtinhos, mas que são representativos, né? Das coisas que eu aham. vejo, da minha experiência, né? Sim, sim. E aí tu vai transformar esses textões em quadrinhos. E isso, eu transformei em um deles. Um dos meus projetos justamente fazer uma seleção desses textos e transformar num livro de relatos mais visuais, talvez. Ainda essa parte ainda tá um pouco nebulosa na minha cabeça. Mas eu já tenho um nome, né, para o livro. Eu só não fechei muito. Ah, Vai se chamar assim, Bonitinha e Outras Bicicletas, né? Bonitinha era uma das minhas bicicletas. E aí eu vou ah, juntando com desenhos das bicicletas. Eu acho que vai ser assim. tu dá nome para as tuas bikes, é? Cara, Que legal. isso aí foi uma coisa que eu falei nessa fala aí do grupo de estudo. Nome para bike, velho, é meio que nem time de futebol, sabe? Você não escolhe, sabe? Ele é coisa que vem. Quando você vê, você está torcendo para o time, vamos dizer, né? E quando Aham. você vê, você está chamando a bike também Eu tentei dar nomes, entendeu? Mas eu nunca consegui, assim, o nome ele foi virando outra coisa, e quando eu vi eu estava chamando, foi a minha penúltima bike, né, de Bonitinha. Sei lá de onde é que eu tirei esse Bonitinha, né? Você achava ela Mas bonitinha. Pronto. eu acho que sim. Mas uma coisa que acontece
pessoas como eu, é que uma época eu cheguei a ter umas, sei lá, 5, 6 bicicletas, né? Então você precisa Pô, saber de qual que você está falando ali, né? 5, 6 bicicletas por causa dos diferentes terrenos É, ou sei lá, hã? diferentes usos, diferentes terrenos, né? Bicicleta é uma coisa muito sutil, né? Você muda um tanto da geometria dela, já fica mais ágil, já fica mais equilibrada, já fica mais resistente. Cara, bicicleta é um negócio muito doido, né? Muito É, doido, não. é. Agora, deve ser uma pergunta que, assim, que tu deve ouvir muito, né? Mas é inevitável, porque, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está acompanhando o caso de uma menina que foi atropelada aqui. É. Ah, esqueci, acho que era. Bah, não vou chutar o nome Marina, dela. Marina. Marina, Marina. Eu ia falar Mariana. Que bom. Então, a Marina, né, que perdeu a vida dela, e ela era justamente uma defensora da bicicleta como É, meio de transporte, né? E claro, não foi culpa da bicicleta, foi culpa do carro, não, né? Não foi é, a bicicleta, foi um sujeito embriagado. Então eu te pergunto, tu não te dá um receio? Eu sei que em Curitiba tem bastante ciclovia, né? Mas mesmo assim eu sinto que é pouco. Do que eu conheço de Curitiba, é, me parece é pouco. pouco. É pouco, sim. Curitiba tem uma fama nem sempre merecida, né? De cidade modelo, e cidade, sei lá, né? Tem ciclovias, já foi pior, né? Mas ainda deixa bastante a desejar, né? Eu sempre pedalei muito, né? E faço muito dos meus caminhos pela rua, né? Sim, sim, sim. E aí, como é que tu lida bem com isso? Não te dá um medão de vez em quando? Não te, sei lá. Olha, se você algum dia encontrar ciclista que fala que não tem medo, É, ou a pessoa está mentindo ou ela é louca, sabe? sim. Entende? Assim, dá medo, é muito perigoso. Inclusive, falando ainda dessa moça, né, que é uma coisa horrorosa, né? Eu, ali por 2015, já faz 5 anos isso, né? Eu, eu, eu dei um passo atrás na minha militância pela mobilidade por bicicleta. Aconteceu uma história aqui que o pessoal que lembra, né, lembra como o Abril Sangrento. Foi Hum, abril de 2015, tinha, era o segundo ano do prefeito Gustavo Fruit, que foi um prefeito que fez coisas interessantes pela ciclomobilidade, mas morreram, agora não sei, 7 ou 8 ciclistas no barbaridade. mês. Uma coisa assim. Aí eu olhei para aquilo, olhei para mim mesmo e falei, sabe, velho, acho que eu vou dar um tempo dessa história. Assim, eu não sei, eu me retirei nessa época aí da Associação do Ciclo Iguaçu, né, que tem uma atuação muito interessante, né, uma associação de ciclistas aqui de Curitiba, porque eu pensava assim, poxa, será que eu não tenho uma parte nisso, nessas mortes? Né? Eu sempre sempre advoguei por essa causa, sempre, né, me Uhum, oferecia para iniciar as pessoas nos, vamos dizer, mistérios do ciclismo como transporte urbano, né? sim, Mas foi uma coisa minha, foi uma questão pessoal, né? sim. Então, eu fico pensando na questão da segurança, mas de novo, né? É uma questão, o risco vem principalmente dos automóveis, né? E porque as Sim, cidades estão pensadas, elas dão um privilégio a quem tem carro, né? exato, Que exato. Acho é que uma inversão de valores, né? Tremenda, né? Dá privilégio para quem polui, para quem ocupa mais espaço, para quem é para mais quem chegou rico. depois, mas É, e chegou depois, né? Porque as cidades sim, não tinham carro, né? Carro né? é coisa de 120 anos, né? Sim. 130 anos. É, Você tocou num ponto aí, João, que algumas pessoas chamam de carrocracia, né? Uma Carrocracia, é isso aí. configuração, sim, é uma configuração dos sistemas viários e dos sistemas de valores que acaba
busca naturalizar a questão do automóvel, sabe? Como se isso fosse algo inescapável. E é uma mentira absurda, principalmente em centros um pouquinho maiores. Curitiba nem é tão grande assim. Eu imagino que deve ser do tamanho de Campinas, um pouquinho maior no máximo. Mas já dá para você se virar, dependendo, claro, da região onde você mora. Mas em muitos lugares você consegue se virar sem carro, por exemplo. Né? Sabe? São Paulo também, claro, tudo dependendo de onde você mora, como é servida a sua região de transporte público, esse tipo de coisa. Mas existe essa forma de conduzir as coisas como se isso fosse algo inescapável e natural, principalmente natural. E não é verdade, né? Pelo contrário, sabe? Tem muito interesse aí econômico, tem muito interesse, tem muitos valores em jogo, questões inclusive de masculinidade, né? O cara que se acha mais homem, porque agora o meu carro é mais prateado que o seu, esse tipo de coisa, sabe? Puxa, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado aí do carro como um símbolo masculino, né? E é verdade, né? Muito associado. Né? Inclusive nessa lenda, né, que mulher dirige mal, né? Claro. Para desmentir isso, basta recorrer às seguradoras, né? Mulheres pagam menos seguros mais baixos, né? E as seguradoras não fazem isso por amor às pautas identitárias, né? Não mesmo. Não mesmo, não mesmo. Pô, sabe, quando eu morei em Curitiba, né? Morei aí por bons 8 anos. Eu ia de bike para a Gazeta do Povo, né? E ia para a faculdade. Era uma maravilha, assim. Era muito tranquilo, né? De não. Porque, é claro, falei de segurança, mas a bicicleta tem uma delícia de se estacionar em qualquer lugar, né? Assim, pelo menos do meu. Eu meio que não dava muita bola, sabe? Amarra ela, põe lá o cadeado em qualquer lugar e já tá bom. Sei lá, sabe? Eu sentia tão aliviado. Quebrar a bicicleta, tudo bem. Bicicleta quebra também, né? Romper uma correia, tudo bem. Agora o carro, dependendo da peça, é o valor de bicicleta, né? É o preço da bicicleta inteira, de uma mais bicicleta caro. Mais caro que a bicicleta, né? Isso sim. E ela te dá uma questão ali da endorfina, né? Acho que uma das coisas fascinantes das bicicletas é que elas são altamente contraintuitivas, em vários aspectos. Né? Esse é um deles. Assim, por exemplo, eu comecei a perceber que as distâncias elas são percebidas de forma diferente por quem está de carro e por quem está de bicicleta, por exemplo. Então, se você sai do bairro aqui onde eu moro no Cristo Rei, que é um bairro próximo do centro, né, para quem não é de Curitiba, e eu percebi que, por exemplo, chegar até o Parque Barigui, fica mais ou menos do outro lado da cidade, né, mais ou menos, não me parecia tão demorado de bicicleta quanto era de carro. Sendo que de carro você chega antes. É estranho. Entende? Porque na bicicleta o teu corpo está ativo, a tua cabeça está ativa de um outro jeito, né? E você chega lá com aquela dose de endorfina no sangue, né? Aquele negócio. Você não precisa nem ser um atleta, nem nada. Você vai de boa e só aquele esforço muscular que você fez, sabe? Muito bacana. Quanto tempo de pedalada dá do Cristo Rei até o Barigui, hein? Uma boa pergunta essa, hein? Faz tempo que eu não vou. Mas deve dar uns 40 minutos, talvez. 40 para ir. Para ir. Para ir, 40 para voltar. Meia hora, 40. Mas, por exemplo, no meu caso, como eu não dirijo automóvel, eu fazia sempre o cálculo do tempo relativo ao tempo que eu levaria de ônibus. E a bicicleta sempre chega primeiro. Sempre chega antes. Ou chega no mesmo tempo. Né? Então, assim, por exemplo, eu vou cortar o meu cabelo no Capão Raso. Né? Quem conhece Curitiba sabe que é um bairro mais afastado. Eu levo daqui para o Capão Raso, eu levo uns 40, 50 minutos de ônibus e eu ia levar uma hora. Ou que eu levasse os mesmos 50 minutos, entende? A passagem é cara, eu vou apertado, sei lá mais o que, cara, sabe? Eu cato a bike, chego lá felizão, volto, porra, sabe? E qual que é a sua um tema polêmico para os ciclistas, pelo menos na minha época, era polêmico entre os ciclistas. Não sei se já está apaziguada essa discussão.
Canaleta. É mais polêmico Canaleta. que Mamilos, né? E aí? E a canaleta do ônibus? A gente usa ou não usa a canaleta? Boa, uma bela pergunta, né? Eu já fui muito avesso à canaleta, já fui muito aquele cara assim, não pedalo na canaleta, porque sei das quantas. Mas depois, cara, eu também fui chegando a umas conclusões, assim, dependendo do trecho, eu uso. Mas a canaleta, cara, ela tem uma coisa, também, de novo, para quem não é de Curitiba, né, é uma via exclusiva do ônibus. Ela tem uma calma enganosa, sabe? Ela é muito, muito perigosa. É um negócio assim. E aqui em Curitiba, eu acho que São Paulo não tem os biarticulados, né? Não, Não, né? não no mesmo estilo. Acho que não, né? Porque o biarticulado, como o nome diz, tem duas articulações. É um ônibus triplo. Aquela jossa é do tamanho de uma casa, velho. Você pode estar com o motorista mais assim, o cara é fã, o cara acompanha o Tour de France, assim, ele não consegue parar, velho. Não consegue parar, é tipo um trem aquele negócio, sabe? E aí você tem, de novo, né, aquelas questões urbanísticas, né? Cronogramas irreais, a galera toda ali no veneno, os caras tocam o ônibus em cima de você. Eu já passei cada perrengue em canaleta, velho. Então, sempre que eu posso, eu evito. Trechos. Olha, hoje em dia, vou ser honesto, hoje em dia tem um trecho muito curto ali do lado do Shopping Estação, entre o Shopping Estação e a UTF-PR, que eu ainda pego aquela canaleta ali. Mas eu sei qual é esse trecho. Né? Mas se não, cara, porque assim, sinceramente, não vale a pena. E agora, o Greca, um prefeito a respeito do qual eu tenho muitas objeções, ele fez uma faixinha de ciclovia ali na rodoferroviária, ciclofaixa. Aí eu vou pela faixinha que ele botou lá, entendeu? Ela tem lá seus problemas, mas tá ali, tá segregado. Eu não sabia disso. Não, é de agora. Eu acho que ele fez por causa da eleição, né? Então, eu acho. Né? Será que foi isso? Foi isso que reelegeu ele? Será que foi isso que reelegeu? Porque ele foi reeleito por. Será que o curitibano é tão ciclista, ficou tão emocionado com essa faixa que deu 60% para ele? Pra caramba, mano. Ele fez uma coisa, cara. Eu não tô saindo muito com a pandemia e tal, mas eu acho, de novo, só assim, ele segurou um monte de obra pro ano da eleição. Para a galera do automóvel, do carro, a cidade, nos seus pontos mais centrais, está um tapete. Entendeu? Ele tem muito essa lógica do zelador, da zeladoria. Né? Que, ao mesmo tempo que acaba promovendo certas obras necessárias, tem muito de gentrificação, né? de outras práticas meio esquisitas, assim, sabe? Né? Você vai para a periferia mais brava aí da cidade, né? Quer dizer, aquele primeiro mundo que algumas pessoas ainda acreditam, não é tanto, né? Esse papo ainda cola em Curitiba, Guilherme? Não sei, Curitiba cara. é primeiro mundo? Eu acho que sim. Acho que sim, cara. Eu acho que uma galera muito... Esses dias eu vi uma definição muito boa, assim. Uma bancária do sindicato dos bancários, uma bancária aposentada daqui de Curitiba, ela falou: Curitiba não é uma cidade conservadora, é uma cidade reacionária. Então a galera aqui embarca muito nesse papo assim de cidade europeia, de branqueamento, eu estou falando isso, mas também é injusto. Tem muita gente muito legal aqui e que sabe que isso aí é esquisito, para dizer o mínimo, né? Mas eu acho que ainda cola, viu? O Greca ele foi reeleito e foi eleito, né? Um pouco na esteira de uma nostalgia de uma Curitiba, aí cidade modelo, aquela coisa do lernismo, né? O Jaime Lerner foi uma figura muito importante na questão urbanística, né? Trouxe coisas interessantes, eu também não vou negar. Então o Greca ele já foi eleito em 2016 um pouco nessa esteira, né? O curitibano, no fundo, se acha assim, um ser privilegiado. Né? Acho que tem, sim. Ele foi eleito e reeleito, né? Ele vai ficar aí
Mais 4 anos, né? O Mais pessoal. 4 anos, é. O pessoal tá gostando, então, né? Tá de primeiro turno, quer dizer. Mas Curitiba, é aquilo que eu te digo, né, João? Curitiba já foi pior, cara. Sabe? Eu lembro quando reelegeram o Beto Richa, velho, com 80% dos votos, sabe? Nossa senhora, o Beto Richa conseguiu 80% na reeleição? 80%. Jesus, nem me lembro, O era do meu Gre... tempo isso aí. É, né? mas eu E o nem me lembro. Beto Richa é aquele boneco de ventríloco, né? O Greca, com todos os problemas que ele tem, e que são vários, e que são graves também, ele é uma pessoa que está ali mal ou bem em contato com a cidade, né? Ele sabe fazer esse corpo a corpo, vamos dizer assim. Ah, Né? Sabe se mostrar presente. Eu não sei como é que é para a galera que precisa entrevistar ele, né? Mas o Beto Richa, você não chegava perto dele, cara. Você não sabia quem mandava. é, Entende? Né? figurinha, né? O Beto Richa tá É, preso? não Eu até sei, meio que não me sei. perdi aí. Sei que é outro, é enrolado, né? O bichinho. Ele é É, sim. detache. Sim, Foi mas veja, governador? né? Sim, sim, reeleito, tudo. A galera no interior ama o Beto Richa. Sei lá Ah, por é. quê. No Paraná, né? O Paraná é um estado muito complicado, né? Muito retrógrado, muito agrícola. Agrícola, eu estou sendo talvez injusto aqui, mas é muito, né? Aquela cara, assim, um amigo meu chamava Curitiba, né? Mas eu estendo isso ao Paraná, assim, de fazendão iluminado, né? Aquele negócio, Fazendão iluminado é muito bom. é bom, né? Eu acho que eu acho que define muito bem. É muito bom. É Ótimo bom, né? conceito. Tá aí, tá aí. Mas, mas como é que tu anda vendo esse momento político atual, Guilherme? Eu sei que você botou aqui na pauta política, então quero te ouvir Sim. falar de política, por favor. É engraçado, né? Porque a gente tinha combinado isso já tinha um tempo e eu acho que 2020 tem sido um ano repleto de emoções, né? E eu preciso assim, eu preciso admitir, João, que os últimos acontecimentos me deram assim um alento, sabe? A eleição na Bolívia, a eleição no Chile, a eleição na Itália, nos Estados Unidos, então nem se fala, né? E, cara, mal ou bem, as eleições no Brasil também, embora a esquerda tenha diminuído de tamanho, né, pelas coisas que eu acompanhei, por outro lado, aquela direita mais alucinada, Bah. bolsonarista, foi assim, uma varrida praticamente. O lado ruim é que o Centrão, pelo jeito, inchou legal, né? Então, Mas eu vejo, assim, a parte da política, eu acho que é um pouco cedo para a gente ter muitas... para relaxar, eu acho, a guarda, sabe? Mas 2020, a despeito de tanto sofrimento, que não terminou, né? A vacina não está aí ainda. É verdade. Tanta coisa ruim. Para mim, eu não sei o que você acha disso, mas para mim termina de um jeito inesperadamente bom. Sabe? Sem desmerecer o sofrimento das pessoas. Eu conheço pessoas que Claro. morreram, eu conheço pessoas que ficaram doentes, né? Não, não é nada Sim, disso, assim, sim. sabe? É, sim, digamos que o resultado das urnas aí apontaram um caminho, né? Teve uma matéria que saiu hoje na Folha, que eu achei muito curiosa e muito sintomática. O número preciso, é claro que eu não vou ter, eu não estava preparado para comentar isso, mas se não me falha, foram entre 50 e 70 ou 50 e 80 candidatos usaram o nome Bolsonaro, Acho né? que 78, um número 78, assim. então. 70 e poucos, É, 70 e algo candidatos usaram o nome Bolsonaro. Conseguiu se eleger um Bolsonaro de verdade, digamos assim, que é o Carlos, sim, o filho do dito cujo, mas de resto, ou seja, e ele mesmo com metade dos votos que tinha conseguido na eleição anterior. Quer dizer, metade ou 2/3, né? Mas foi uma é, é, queda significativa, teve assim. uma queda significativa. E aí você Interessante. vê, uma coisa que me animou muito, João, é ver como esse papinho furado
outsiders na política. Eu não sou político. Como isso aí foi, sabe? Tudo bem que foi para votar no DEM, né? Mas, assim, essa demonização da política, essa destruição da política como uma instância de negociações e de mediações. Cara, isso para mim, isso me deixava assim, nossa, deprimido, assim, sabe? É claro que tem muito problema na política, tem muito político picareta, é lógico, né? Também não estou negando nada disso. Não é assim, aí a pessoa está lá descrente da política, vou votar em alguém que não é político, aí escolhe um sujeito que foi 28 anos deputado do baixo clero, maluco. Porra, que político que é esse, cara? Sabe, sem querer fazer o papel do advogado do capeta, mas eu me coloco no lugar da população que fica indignada com o sistema político e tem razão de se indignar, porque quando você vê um sujeito que está lá com a mão no dinheiro público, no dinheiro das pessoas, um dinheiro que deve ser usado para causas nobres, tais quais educação, saúde, aquelas coisas que a gente sabe muito bem. Ele pegar e embolsar, você tem vontade de mandar tudo às favas. Vamos ser educado aqui, né? Você tem vontade de chutar o pé mesmo. Então vamos avacalhar. Só que o problema é que você avacalha e aí você vê as consequências, fica mais avacalhado ainda, né? Mas essa é a questão, né? E assim, eu não vou negar também que não vou negar que havia uma crise muito séria, principalmente a partir do segundo governo Dilma, né? A Dilma fez algumas coisas ali também muito que falou, galera, né? Sabe, o Joaquim Levy, cara, que isso, Cátia Abreu, né? É verdade. Né? Uns negócios assim, só para ficar ali na fulanização. Mas também, e eu acho que você tem razão nesse ponto, mas também a gente não pode perder de vista que uma parte dessa crise importante foi algo insuflado por um setor do poder que percebeu que não ia mais conseguir voltar pela via democrática e pela via institucional. Né? Então, assim, mas porque a Dilma não sei o que, não. Calma lá, meu irmão. A Dilma, uma vírgula, né? Vamos falar aí de terceiro turno. Né? Os caras acharam que eles iam apodrecer o negócio e ia cair no colo deles. Aí eles não acertaram a dose do remédio, caiu no colo dessa direita terraplanista, né? E estamos aqui sofrendo as consequências disso, né? E é por isso que eu fico tão aliviado, sabe? Cedo ainda, não está descartada uma reeleição do Bolsonaro, infelizmente, mas a galera parece que me acordou, sabe, do transe, tá olhando em volta, assim, não, peraí, que é daí, né, que é de Curitiba, Joyce, né? Eu ouvia ela na Band News. Na verdade, ela é de Ponta Grossa, né? Mas Ponta Grossa e Curitiba é aqui do ladinho. Tá ali, mas eu ouvia ela na Band News, olha aí. Escuta, sabe que eu tava falando da Dilma? Me lembrou, antes do protesto de 2013, das famosas jornadas de 2013, a Dilma estava com índice de popularidade lá em cima. Ela estava com uma aceitação muito grande, assim. E isso até me leva a pensar no lance do Chile também. Que no Chile, se você olhava os números lá, a galera falava, tanto que era o símbolo, né? O Chile da América Latina que deu certo. Chicago, né? Boys. O Chile, olha aqui. Até, se não me falha, acho que o Paulo Guedes usava o Chile de exemplo para a Previdência. Ele foi um dos arquitetos disso, né? O Chile. Foi um dos responsáveis. Mas não adianta você olhar número, né? De repente as coisas estouram por coisas assim que não estão na pesquisa de opinião, que não estão às vezes nem na renda, tá por aí, sabe? Em algum lugar. É um espírito do momento que de repente baixa e a coisa acontece. Pois pode olhar lá, a Dilma no começo do governo dela, primeiro mandato principalmente, estava muito bem, e foi reeleita, né? A gente não pode esquecer que se fosse um desastre assim tão grande, a Dilma fosse tão inepta como muita gente lembra,
faz questão de pintar ela, ela não seria reeleita, né? Mas na Claro, verdade o desastre certamente. veio no segundo mandato mesmo. O segundo mandato é que começou a descarrilar e a pressão, não sei o que, Sim, sim. aí a coisa E aí, foi. sim, aí você junta aí outras questões, eu acho que importantes, né? A esquerda se encastelando nas instâncias de poder também, né? Dando aquela, eu posso estar sendo injusto aqui, né? Mas dando aquela relaxada, assim, nas suas relações com as bases, É, né? pode ser. Sei lá, sabe? Já eram quanto? 14 anos, 12 anos, agora eu não lembro. Acho que eram 14 anos, né? A galera já estava no poder há um tempo, né? Cometeram, 12, 14 anos, isso aí. sim, cometeram-se erros. Uh, eu acho também que teve uma coisa aí muito. Eu estava tendo uma conversa dessas com a minha mãe esses dias, né? Minha mãe é médica e ela tem vários colegas médicos que, né? Eu sempre pergunto para ela assim, oh, e os teus colegas? É a classe, né? Como que anda, né? Agora, né? Tipo, ultimamente, assim. Ela falou, então, né? Umas pessoas aí empenharam tanto a sua palavra na questão do bolsonarismo que é difícil agora voltar atrás, né? E aí eu falei uma coisa para ela que eu repito aqui, assim, né? Que a questão é a seguinte, né? Quer dizer, de um lado também, fica feio a pessoa virar e falar assim, né? Não, eu não gosto que a minha faxineira venha de carro para o trabalho. Eu não gosto que pessoas negras, trans, né? Frequentem os mesmos espaços, que o meu filho perca a vaga na Universidade Federal para uma pessoa de cor. E coisas desse tipo. Não fica bem, né? O que ela vai dizer? Corrupção. E é claro que tinha corrupção, não é? Sabe, a pessoa não gosta como é que é? Aeroporto virou rodoviário. Né? Esse tipo de conversa. Teve muito desse ressentimento classe média, né? A gente não pode também ignorar, acho que a força desses afetos, né? A Ah, Danusa Leão falando que não tem mais graça ir para Nova York, Paris, um lugar ah, lá que ela vai, porque agora o porteiro dela vai também, é. né? Tem muito Bom, disso, né? e aí pegou Curitiba, hein? Curitiba que causou. Curitiba causou mesmo, hein? Vou te falar, vocês curitibanos, República de Curitiba, por nós favor, curitibanos. vamos se comportar aí desses lá, pelo amor de Deus. Deu um pouco Nem de me paz pra gente, pro falha, Brasil. cara. Nem me falha, velho. De vez em quando me dá uma vergonha, cara. Me dá uma Ah, vergonha. mas sabe que eu fico pensando se o curitibano não se empolgou naquela época dos. Como é que é o nome daquela série de reportagens que a Gazeta fez? Os diários. Diários secretos. Os diários secretos, cara. Porque o curitibano foi protestar, uma coisa que, assim, pra mim era impensável. Assim, Sim, inimaginável. Assim, a boca maldita sendo tomada. Teve uma incitação pública aí, realmente trouxe resultados, gerou consequências, né? sim, E sim. aí a galera se empolgou, resolveu Claro. dizer então vamos pro Brasil inteiro. Havia uma caixa de ressonância aqui, né? Aí você pega o Moro com aquela cara de Clark Kent de baixo orçamento, né? O Dallagnol com aquela cara de coroinha, falsifique, né? E, É, sabe, vai juntando umas coisas ali, e aí, cara, estamos nessa agora, né? E aí o curitibano médio também, né? Eu falo com muito conhecimento de causa, né? Se empolgou, né? Vamos acabar com a corrupção. Esquecendo que aqui é o Paraná, né, meu? é, Pô, uma coisa que não falta no Paraná é corrupção, porra, nem se fala, nem se fala. né? Espetacular. Bom, Guilherme, vamos falar do último tópico aqui que tu separou pra gente, fanzines e autopublicação. Você tá com algum pensamento sobre fanzines e autopublicação? Anda fazendo alguma coisa? O que você tem a dizer? Então, né, eu estou trabalhando nesse relato da viagem ao Uruguai, né? E pensando em fazer aquela coisa, a publicação do autor, né? Pensando isso como uma autopublicação mesmo, né? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né? É de como o fanzine se tornou, se transformou
nesse conceito, que eu acho um conceito interessantíssimo, que é o conceito dos impressos, né? E é uma coisa, eu que acompanho isso já há algum tempo, né? Sei lá, 30 anos agora, quase. Não, 30 anos, eu vejo fanzine desde os anos 80. Era aquilo, né? Na minha época era tudo mato, né? Mas era aquilo, você não era publicado, né? A não ser que você mesmo fizesse. E aí cada um se virava como podia. E você tinha o fanzine como, muitas vezes, a sua única opção, né? E aí aquela coisa mais tosca, a ideia do faça você mesmo, permeava tudo isso. E com o advento, adoro essa frase, né? O advento da internet. Advento é bonito, advento É a gente tem que usar bonito, mais né? advento. Dá nome até para a igreja, né? E o fanzine, essa autopublicação, ela migrou para um local que, para mim, é muito o local de outras manifestações, assim como as várias técnicas de gravura, por exemplo, né? Lembrar que litogravura, agora eu não lembro qual que é o jeito certo de falar. Já foi a forma padrão de reprodução e veiculação de imagens, né? Mesma coisa, gravura em metal não sei, mas a estilogravura, né? Se você pensar, por exemplo, a fotografia analógica, que não deixou de existir, né? Mas hoje em dia é uma questão assim, é uma opção estética, uma opção, sei lá, às vezes uma opção até filosófica, né? E os impressos, eles foram por esse caminho. Então você vê coisas muito, muito interessantes. Vejo muita coisa muito interessante na página da Banca Tatuí, inclusive. Sabe, os formatos variados, eu acho isso tudo muito interessante. Eu fico tentando inventar minhas histórias aí também. Por enquanto, é só essa da viagem ao Uruguai, né? Tem outros projetos aí que né? Tem a coisa do livro sobre bicicletas, tem algumas outras ideias aí que eu espero poder colocar. Né? Mas sempre pensando nisso, a coisa da baixa tiragem, da experimentação com o formato, experimentação inclusive com as técnicas de impressão. Né? Eu acho isso, cara, eu acho fascinante, assim, eu acho divertidíssimo. Esse material novo teu que tu vai lançar como fanzine, como autopublicação, ele já está pronto, ele já está encaminhado, em que estágio está, ou só falta dar aquela Então, lambida, né, tem que começar, como é que tá? né, eu tô no estágio da lambida, mas o meu InDesign aqui resolveu sair tomar um sorvete, pelo jeito, né, cara, que tá tudo pronto, né? Aí eu tô revisando, aí ele fala, velho, o que tá acontecendo, cara? Aí já desinstalei, agora eu vou tentar instalar de novo, vamos ver. Mas tá feito assim, tá feito um terço dessa viagem, né? Foram 15 dias, eu consegui fazer os 5 primeiros dias. E aí eu tô dando uma não é o Dean Moriarty, né? Como é que era o nome daquele cara que era o amigo do Jack Kerouac? O livro O Primeiro Terço, né? Aí eu chamei de Primeiro Terço também. Uma de escritor beatnik, assim. Mas vai ter, é um formato pequeno, sabe? Inclusive, eu me bati bastante com esse relato, porque eu queria fazer uma coisa mais padrão, numas páginas, mas não estava funcionando para mim, sabe? Eu achava que eu tinha que pensar uma outra coisa, de um outro jeito, e cheguei num formato que é um formato pequenininho, horizontal, e tá fluindo, né? Tá saindo. Sim, mas tu já escreveu tudo, Sim. agora tá na fase de InDesign da coisa. Isso. Eu ainda tenho que desenhar, né? Os outros 2 terços, né? Tem que desenhar. Mas a parte do argumento está feita. Do argumento está feito. Guilherme, não sei se estou me metendo, se estou. Não tomo como uma ofensa se for o seu caso, mas se você usa InDesign pirata. Não. Não, você usa o InDesign true. Pois é, porque chega uma hora, eu usei por muito tempo programas piratas aí, Photoshop, tudo, mas chega uma hora, na editora também usei pra caralho. Chega uma hora que você, paga a mensalidade logo e você quer saber, cansei de buscar crack, crack não é uma droga, né? Crack pra desbloquear o troço. Aqui é uma droga também. Que é uma droga também. Instala uns vírus, né? Sabe que, eu não sei se a gente tá ficando velho, que daí perde a paciência, ou as coisas estão ficando mais difíceis mesmo. Pode ser e aí também. Você quer saber? Adobe, toma aí meu cartão, desbloqueia essa parada.
Sim, Eu sim. tô a ponto de, olha, eu uso muito o Google Drive, né? Mas tem momentos em que eu fico tentado a pagar pro Office 365 até, viu? Só por causa do Word, olha só. É, Né? Mas aí, João, acho que essa até é uma discussão até interessante, assim, a coisa de pagar, né, a mensalidade, eu sou aluno no doutorado, né, então eu pago com um desconto, opa. eu pago barateza. É, É, tem uma questão aí que me incomoda muito, que é a seguinte, né? Essa coisa das atualizações muito automáticas. Não é a primeira vez que me acontece isso, sabe? Eu tô ali com os programas rodando, aí um dia, belo dia, eu abro de novo e tá ali, porra, atualizou, velho. Ô, caramba, eu sempre esqueço de tirar da atualização automática. E, velho, o Alex está falando aqui para usar Linux. Eu uso um parente do Linux, que é o Unix, né? Que é o Macintosh, né? sim. Mas sim, tá certo. E aí quando você vê, aí o troço atualizou. Eu vou dar um exemplo muito besta, né? O Photoshop, ele atualizou para uma história, agora eu não sei qual é a versão, sumiu uma ferramenta de umas setas, velho, que eu uso, sabe? Eu usava meio que para tudo, para os trabalhos com storyboard que eu faço, sabe? Eu fiz um downgrade, cara. Eu voltei para o outro Photoshop. Sumiram com a seta, cara. Entrei no fórum, a galera louca da vida com a Adobe. Mais gente usava aquilo. Uma Sim. bobagem, né? É claro, eu posso jogar no Illustrator, mas daí tem que abrir o Illustrator. Aí não sei, o troço que eu fazia ali com um arrastar de canetinha ali, sabe? É a mesma coisa agora do InDesign, velho. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu. Eu acho que os caras fizeram um update bugado, sei lá o que aconteceu. Os arquivos estavam tudo certinho, não está reconhecendo, não está linkando, está dizendo que eu não posso, não sei. Olha, nossa. É. Então, mas sim, eu ainda acho que vale mais a pena do que a questão alternativa, né? Vamos dizer assim. Nada contra quem usa, é que assim, quem que Cada um pode. sabe, Cada um sabe, mas eu acho pela comodidade, viu? Não tô nem falando claro, vamos dar dinheiro pra claro, Adobe, não tô aqui claro. advogando pra Adobe, não. Mas às vezes Mas a veja, comodidade. Ah, né, eu acho que tem essa migração para esses formatos de plataforma, né? é. Foi uma jogada interessante, porque passou a ser muito mais, vale muito mais a pena você pagar um Steam, por exemplo, ou pagar uma Netflix, ou Oh, pagar sei lá, do que ficar baixando, não sei o quê. Baixar filme ainda não tem tanto essa implicação dos vírus e essas coisas, mas assim, baixar música, programa, sabe, o Spotify, com perdão Spotify. da propaganda, né, o É, Bandcamp, sabe? Pô, velho, tá aqui, tá certinho, não não, preciso ficar. na música, então, é quase que necessário, porque Ah, não sei se te acontece assim, como é que é o teu consumo de música, mas na minha cabeça, de repente, pinta uma banda, uma música, alguma coisa que eu digo, pô, começa a cantarolar, uma coisa, deixa eu ouvir aqui. é, E é, rola. e é simples, e é fácil, e você só põe ali na busca e já acha, sabe? Sim, Nossa, e tá tudo sincado, tá tudo sincronizado, tudo que é aparelho. Na música, olha, pra mim, a assinatura sim, mais barata que eu pago, e assim, eu digo barato no sentido do valor que ela tem pra mim, é a do tal do claro. Spotify, viu? Sim, é sim. Gosto muito, gosto muito. Dói, não tô fazendo Sim. propaganda aqui, mas foda-se, viu? É isso aí É, mesmo. A gente tem que falar. A gente fica muito sim, né, artificial cara? também, né? Ficar, não, o É, serviço de certas streaming. plataformas, né? Foda, a Globo faz isso, né? Em uma rede social. Globo, deixa de ser otária, né? Né? Larga a Qual mão. delas será que está falando, né? No microblog. Daqui a pouco vamos falar de microblog, só tem um microblog. Pois é. Para com isso. Né? Tem É que dessa, a tem nossa dessa. vida é isso, é marca, né? A gente acaba falando de Coca-Cola, de Xerox, de não sei o quê. É É, isso aí. sim, sim, é É sim. a vida, respiramos, afinal. Bom, Guilherme, Candyland tá aqui, tá na minha mão, tá na Banca Tatuí. Quem quiser, Comprem tá na lá. Tatuí. Compre na Banca Tatuí. Quem quiser apoiar artistas independentes como o Guilherme Caldas, por favor, compre lá na Banca Tatuí. Quem quiser apoiar, né? A Banca Tatuí também. Isso É, que eu ia falar, um espaço para uma banca Tatuí, né, cara?
Então, claro, tá disponível, imagino, também na Itiban aí de Curitiba. Também, também. Tem vários lugares. Valorize, valorize o seu livreiro local, né? Isso, Já que estamos essa fazendo galera. propaganda, né? Vamos de Pode, slogan aqui. pode. Para Miti a gente deixa. Claro. Pode fazer para Ugra também, para todo mundo aí. Se for Ugra, independente, isso é. tá no mesmo time. Mas eu queria te deixar aberto o espaço, Guilherme, para ter uma coisa que você quer comentar. Você separou os assuntos, achou que eu ia levar sei lá, que eu ia fazer uma pergunta, pá, e aí eu não fiz. Você quer falar alguma coisa? Não, Não? cara, na verdade, eu vim bem aberto, assim, né? Confiando muito na sua sagacidade, né? Afinal, a gente já se Oh, conhece há um tempo, você conhece meu sagaz. trabalho, eu conheço, né, a Banca Tatuí, a Lotte, né? Dizer que quando me chamaram para fazer essa live, eu fiquei muito feliz, assim, pela seguinte questão, sabe? Assim, pela chance de poder estar com gente que tem um trabalho que eu gosto, que eu acompanho, que eu Ah, admiro, sabe? Eu acho que esse ano de 2020 maltratou muito a gente, né? Todo mundo. Mesmo os sortudos que não tiveram perdas pela Covid, né? A gente foi triturado, né, cara? é. A gente foi triturado. Assim, Ah, cara, passei um ano terrível, terrível, terrível. Assim, eu não achei, cara, que as coisas pudessem piorar do jeito que elas pioraram, sabe? Então, assim, quando me chamaram, eu falei, pô, meu, sabe, bacana estar com a Banca Tatuí. Quando a Itiban me chama, eu faço questão de participar também. É algo que me dá muita satisfação, é. sabe? Saber que tem gente que continua levando, se dedicando, sabe? Pô, vocês não estão fazendo isso por bom mocismo, nem por altruísmo, sabe? Vocês querem levar isso adiante como um modo de vida, o seu ganha-pão, e tem que ser assim mesmo, sabe? Poder viver de outras coisas, É. né? De cultura, sabe? Não tem nada de errado com você, pessoa que é artista, ou que, sabe, que é músico, que é bailarina, que é, sei lá, cara, sabe? Claro. Eu tô aqui divagando já. Mas eu fiquei Não, muito feliz, é, achei muito bacana poder estar mas aqui. sabe, ô, Guilherme, isso que tu tá falando até me oportuniza a dizer uma coisa que eu acho que vale para todo mundo que tá nessa vida aí, ou em outros segmentos e tudo. A gente, claro, faz essa série aqui, convida as pessoas e gosta de tentar ser o mais agregador possível nas lives e na Feira Miolos. E o que tu falou, você matou a charada. Na verdade, é uma forma de cuidar de si, sabe? Quando É, tu cuida dos é sim, outros, você cuida de si. é sim, é sim. Então é uma postura, sabe, que eu recomendo para todo mundo pensar nos arredores que tu acaba portando, porque é isso, se Candyland vender, eu, por mais que venda por outros canais, no final das contas, como a gente está inserido no mesmo rolê, acaba beneficiando a gente também. O Claro. sujeito vai lá, vai ler o Candyland, vai dizer, pô, legal, esse quadrinho independente, alternativo. Legal, Claro. hein? Porra, nunca tinha lido nada assim, vou procurar mais. E aí, de repente, ele cai aqui, ou ele cai em outro lugar, que depois vai. Então, na verdade, tá todo mundo mais conectado do que parece, no final das contas. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa coisa da gente se fortalecendo, né? Você acaba legitimando esse circuito. Acho que é isso, sabe? Quando você faz um trabalho sério, quando você faz uma coisa dedicada, quando você faz. É. E trabalho sério pode ser trabalhos assim bem escrachados, né? Sei Sim, lá, sim, sim. Então, várias autoras aí que são super escrachadas, mas tem um trabalho super sério, uma coisa não é, não é, levada. não é sem humor, né? Não é Exato, sério, exato, não é exato. taciturno e tal. Massa. Bom, Isso mesmo. Guilherme Caldas, toca o seu telefone aí, vá atender, Pois por é, favor. Justo no final aí é o alarme de que a gente tem que encerrar mesmo. Obrigado, você... viu, querido? Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Próxima segunda-feira a gente encerra o ciclo
4h20 na Tatuí, com uma programação especial. Valeu, Guilherme. Beijo, querido. Valeu, Até mais. valeu. Beijo Tchau. para todo mundo. Até.